Hoje nós vamos ver o módulo 2, ensinos diretos de Jesus. Por que ele divide ensinos diretos de Jesus das parábolas? Porque parábola é quando Jesus, usando os personagens da época, os elementos ali da agricultura, os instrumentos, ele criava uma história com fundo moral. Não é que era falso, a essência era verdadeira. Agora, ensinos diretos de Jesus o diálogo que ele fazia, as curas, os encaminhamentos, os acontecimentos que envolvem o trabalho de Jesus, sem que ele esteja escondido atrás de uma alegoria. Mesmo que ele não esteja escondido atrás de uma alegoria, nós vamos ter que usar aqui para entender esses ensinos de Jesus ou esses passos de Jesus, todos aqueles critérios que nós estudamos nas outras quarta-feiras. Porque tem palavras que eram usadas antigamente e que, se a gente for dar para elas o mesmo sentido que ela tinha, se nós formos dar o sentido que tem hoje para as palavras que eram usadas antigamente, nós não vamos conseguir entender o que Jesus quis ensinar. O roteiro 1, ele começa com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, ensinada à luz da doutrina espírita, vai trazer-nos o ensinamento que Jesus, o próprio Cristo, proferiu naquilo que nós também vamos ouvir falar, Sermão da Montanha. É uma das coisas mais belas que existem. A ponto de alguns estudiosos dizer que se todos os livros, todos os textos da Boa Nova do Novo Testamento fossem perdidos e só restasse as bem-aventuranças, nós conseguiríamos remontar todos os ensinamentos espirituais, tudo aquilo que um espírito que está evoluindo na Terra precisa saber, conhecer, para ele alcançar o aperfeiçoamento. É lógico que o aperfeiçoamento verdadeiro, ele é uma conquista de cada um, é um trabalho de cada um. Mas aqui a gente está falando em termos de revelação, de instrução sobre o que o Espírito precisa para norteá-lo, para dar um rumo para ele. É um ensino de muita beleza e profundidade. Ele abarca todas as lições evangélicas. Quer dizer que se nós estudarmos qualquer passo de Jesus, qualquer ensino direto de Jesus, ou qualquer parábola, e a gente compreender esses ensinos e voltar nas bem-aventuranças, nós vamos ver que ele está contemplado ali na bem-aventurança, que Jesus falou sobre aquele princípio nas bem-aventuranças. E o que é importante sempre nas religiões ou em qualquer outro ensino é que aquilo que se ensina tenha uma utilidade prática. Ele vai servir para alguma coisa, Ele não é só para ser falado ou só para ser contemplado, mas que, se apropriando daquela instrução, daquele ensinamento, a gente possa, no dia a dia, no cotidiano, onde quer que nós estejamos, atuar bem, sabendo o que falar, sabendo o que fazer, sabendo tomar decisão, sabendo recuar na hora que tiver que recuar, saber se encher de fé, de motivação, mesmo quando as coisas aparentemente elas estão todas concorrendo, para sofrimento, para dor, para as provações, a gente se armar no bom sentido de instrumentos para continuar em pé e prosseguir. É importante, como nós já dissemos, nesse estudo, a gente saber que expressões como pobre de espírito, como terra, mansos, reino dos céus, justiça, ele não deve ser entendido com a acepção moderna. Então, se eu pegar um dicionário que traz uma definição moderna sobre o que é pobre de espírito, sobre o que é terra, sobre o que é manso, sobre o que é reino do céu, sobre o que é justiça, eu poderei perder ou até adulterar
o ensino que Jesus quis passar. Então é preciso a gente saber, entender o que essas expressões significavam naquele contexto, para aquele povo, naquela época, para poder trazer à luz a interpretação das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas foram proferidas por Jesus como uma consolação para uma camada mais sofrida. É um cântico de esperança para aqueles que já estavam passando há muito tempo. Não só naquela encarnação, eles foram contemporâneos com Jesus, eles conviveram com Jesus, mas espíritos que há muito tempo já vinham passando por provações ou por expiações na terra. Eles estavam cansados, eles estavam oprimidos, e através da indução de Jesus, da motivação que ele trazia naquele momento, do estímulo, eles se sentiam, por ter passado por todos aqueles momentos dolorosos, que serviu para lapidar de dentro para fora, amadurecer, preparar o terreno, o campo, para momentos espirituais mais elevados, eles conseguiam entender que Jesus vinha convocá-los para uma melhoria evolutiva. São aqueles que estavam preparados para entregar-se àqueles ensinamentos novos que Jesus trazia, para começar a partir de Jesus um novo caminho na sua evolução espiritual. Por isso que muitas vezes a gente fala que o Evangelho não é para todos, e muitas pessoas não conseguem entender o que nós estamos falando. Se a gente entender aquele momento que o Evangelho desce para a terra, era um momento que era marcado pelos ensinos mosaicos, e existia uma camada, uma comunidade que estava muito bem, que estava satisfeito já com a terra, da maneira que a terra estava. E a outra camada sofrida, mas não aquele sofrimento rebelde, aquele sofrimento que gera raiva, irritação, agressividade, violência. Aquele sofrimento que vai marcando, que vai modificando, que vai iluminando o espírito. Então o Evangelho naquele momento, ele era para todos? Também não agora, porque aquelas pessoas que estão satisfeitas com a vida material e que dão toda a sua atenção, colocam toda a prioridade da sua vida para a vida única aqui na terra, eles não querem o Evangelho. Porque quando a gente vai ver aqui as bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados serão. Ele está trazendo uma perspectiva para o futuro, enquanto alguns querem a qualquer custo uma felicidade, nem que seja ilusória, nem que seja conquistada na marra, à custa de violência e dominação agora. Então, essa bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, era aquilo que essa turma, esse grupo de espíritos estava esperando há muito tempo. Era a consolação vinda do alto, era a promessa de que tudo que eles estavam vivendo e tudo que eles viveram valia a pena e ia ser aproveitado para o seu futuro. Jesus tinha bem claro que para o seu Evangelho ser fecundo, cair num solo fértil, germinar, crescer, para atravessar os séculos como atravessou, para atravessar os milênios como já atravessou, ele não podia deixar de utilizar, vamos usar essa palavra, utilizar os vencidos da terra, os dominadores da terra, os vitoriosos, os aplaudidos da terra. Não seria um campo fértil para a semente do Evangelho de Jesus. Porque os ensinamentos que ele traz, a promessa de uma recompensa espiritual para o futuro, não encontra ressonância para aqueles que têm todo o seu interesse, toda essa preocupação voltada para este mundo,
para o reino da terra. Então, Jesus se utilizou da colaboração dos vencidos do mundo para dar início ao seu evangelho. E as bem-aventuranças é como se ele estivesse insuflando esse ar, essa vitalidade, essa força que esses vencidos da terra precisariam para poder dar continuidade ao trabalho que ele veio dar início, porque o trabalho ainda ele está por fazer. Deus, ele se utiliza do homem para ajudar outro homem. Deus se utiliza do homem para usar os elementos que ele cria e transformar e criar as moradias, e essas moradias, como a terra, se tornarem cada vez mais justa, mais solidária. Jesus, como mestre, ele não pode fazer para nós toda a lição, toda a tarefa, assim como um professor não pode fazer a tarefa ou a lição para o aluno, porque ele precisa treinar. Quando ele treina, ele é desafiado, ele vai movimentar a sua inteligência, ele vai usar coisas que ele já aprendeu e vai unir essas coisas que ele aprendeu para achar a solução para um problema novo que está surgindo. Se o professor faz tudo para o aluno tira nota 10, só que é uma flor de estufa, aquela flor bonita que foi criada em condições artificiais. Na hora que é colocado na natureza, não suporta a luz do sol, o vento, a chuva, porque não tem resistência, porque não tem adaptações, porque não tem robustez. Quer dizer que essa mudança que a gente quer ver no mundo, ela tem que ser operada por nós, e nós não poderemos nunca esperar que os outros venham como salvação. Começa dentro do nosso bairro, começa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e envolve todo o planeta. A mudança que a gente quer ver no mundo, ela vai passar pela mudança que nós temos que fazer dentro de nós mesmos e no lugar onde nós estamos. André Luiz fala uma coisa muito interessante, como médico aqui da terra, e depois com as experiências que ele teve no mundo espiritual e também com as experiências que ele teve visitando as atividades encarnadas, ele fala que nós só teremos paz quando cada um de nós pacificarmos todas as células do nosso corpo. A paz, ela passa por aí, né? Nós temos que pacificar todas as células do nosso corpo, porque o mundo exterior, ele é de ilusão, ele é de fantasia, ele é o produto do reflexo da nossa mente, e a nossa mente, ela reflete aquilo que está na nossa vontade, e é isso que é o ensinamento de Jesus. É uma luz pura e cristalina para a gente poder se sintonizar com ela, regular a nossa vontade direcionada para o bem em todas as situações. Ele precisou se valer, como ele é sábio, ele se valeu daqueles que são vencidos no mundo, aqueles que são humilhados, aqueles que têm os seus direitos tolhidos, e mesmo assim não se revoltam, porque tem fé, guarda a fé tremenda em Deus. Não é aquele conhecimento livresco que a gente obtém no livro, é um conhecimento que está ali dentro do coração da pessoa. Ah, me tirou, não tem importância, Deus provém, desde que eu esteja fazendo a minha parte. Então esses vencidos eram aqueles povos humilhados, povos considerados de terceira categoria, escravizados, saqueados nos seus tributos, vítimas de preconceitos, com doenças, enfermidades gravíssimas para a época, a lepra, que hoje nós tratamos como hanseníase, cegueira desde o nascimento das duas vistas, paralisia. Foi desse povo que Jesus se valeu para dar início, para dar o pontapé inicial para a grande transformação do nosso planeta. Porque esses precisavam, esses tinham fome, tinham sede, então ia acolher, abrigar a mensagem e vivenciar, e através da vivência ia ser o maior testemunho, né, a multiplicar isso para os outros que vê. Porque nós, por exemplo, como espírita, nós somos muito soldados
na comunidade, na sociedade. As pessoas muitas vezes elas tomam uma posição de rejeição ao espiritismo ou de preconceito, mas é superficial, porque essas pessoas elas são espíritos. Então elas já fizeram muitas vezes essa onda de ir e vir, ir e vir, ir e vir. Então ora elas atuam de maneira preconceituosa e ora elas atuam como cobradores, não é? Fala, olha, um espírita fazendo isso. Como é que eles sabem que aqui a porta é mais estreita? Eles não entram no templo espírita. Eles não entram. Passam no outro lado. Eu tenho amigos que ainda passam do outro lado da calçada. Às vezes eu estou varrendo ali e é de várias idades. Passam do outro lado da calçada para depois mais embaixo, um quarteirão, voltar para a calçada. Mas essas pessoas nos cobram conduta. Porque quando a gente, numa reunião, na escola, em qualquer outro lugar, a gente sai da linha, a gente fala exacerbado, eles falam, mas você é espírita. Então como eles sabem que o espiritismo é uma mensagem de luz? Não é verdade? Eles sabem que é uma mensagem de luz. Então, através do exemplo que a gente vai ser o maior divulgador do Evangelho. Às vezes a pessoa nem é um grande palestrante. Ela não detém as técnicas da oratória, mas toda a vida que ela teve, e principalmente quando ela passa por muitos testemunhos, por provas árduas, a maneira que ela conduz aquilo, que ela se conduz, vai abrindo o campo das mentes e das percepções de quem está ao redor. Então, foi isso que Jesus... Essa pessoa dá exemplo. Foi isso que Jesus... Foi aí que Jesus colocou a sua ficha, né, nesse povo mais sofrido, necessitado, e como prêmio ele proferiu o sermão da montanha, as bem-aventuranças, como um refrigério para aquelas almas, uma consolação. Eu dou para vocês, entrego a semente como compromisso, mas eu vou dar o adubo aqui, vou chover sobre vocês espiritualmente, para que vocês não fiquem desamparados, para que vocês guardem, porque quem ouve de Jesus uma bem-aventurança, do jeito que ele proferiu, carregado de sentimento, o sentimento de um Cristo, nunca mais esquece. Aquilo fica magnetizado na alma. É o adubo para a semente. Se a gente comparar a palavra de Deus com uma semente, o magnetismo do Cristo, ele fecunda, ele é fértil, né? Ele fertiliza essa semente. E esses espíritos estão até hoje encarnando entre nós, sendo os nossos missionários, nossos líderes, né? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Será que se nós aqui nunca tivéssemos sofrido, nós estaríamos buscando Deus? Não. Então ele fala que ele deposita a confiança do Evangelho inicialmente no povo sofrido, no povo vencido da terra, porque aquele que sofre, ele ouve mais alto a voz de Deus. Vamos falar de outra maneira para ficar mais fácil. Uma pessoa que na terra passa por uma prova muito difícil, ela amadurece mais rápido do que os outros que têm uma vida muito suave, muito leve. Isso pode ser em crianças, a gente tem observado isso, pode ser em crianças, pode ser em jovem, pode ser em adulto e pode ser em idosos. Quando passam por provas muito difíceis, muito pesadas para nós, né? Para quem está vendo. Porque para quem está experimentando, foi tudo dentro de um programa para atender aquele ensinamento de Jesus, que o fardo nunca é mais pesado do que a criatura possa suportar. Esse sofrimento bem aceito, sem ser gerador de revolta, ele amadurece. É como se a pessoa tivesse vivido em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 2, 3 encarnações, para ela poder desenvolver aquela percepção, aquela leitura de vida, né? Que faz a gente ficar até assustado perto dessas pessoas, como que elas adquiriram sabedoria em tão pouco tempo. E essas pessoas que passaram por todas as dificuldades, todos os testemunhos, e por isso que é uma ilusão as pessoas se aproximarem do Evangelho querendo facilidade. Outra coisa que a gente ouve bastante é assim: eu vou
vou na religião certinho, seja qual for, eu vou na religião certinho, eu faço tudo bem, as coisas só acontecem comigo. Eu vou parar, eu não vou mais, eu não vou fazer mais bem para ninguém, vou fazer mais caridade. Porque quanto mais bem eu procuro fazer, parece que as coisas mais difíceis ficam para mim. Então é preciso a gente entender essa mensagem do Evangelho. Nenhum que se aproximar do Evangelho, que se aproximar de Jesus, terá facilidade. O cristão, ele não vai ser isento dos testemunhos. Pelo contrário, é a ele que Deus vai confiar mais para a renovação mais rápida da terra. Porque é mais compreensível que aquele que tenha mais entendimento estenda a mão para aqueles que têm menos entendimento, do que aqueles esperar que as pedras comecem a jorrar água e leite, né? Isso já foi, já aconteceu. Então, agora é aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, né? Que vai ter que estender a mão, e para ele vai vir mais cobrança, as pessoas vão empurrar mais trabalho, seja do mundo espiritual, seja do mundo físico. Então, para finalizar essa primeira parte, ele fala: além dessas pessoas, dessas almas, terem passado por situações nesta e na outra encarnação de sofrimento, que tornaram o terreno do seu coração fértil para receber a semente, além de que elas, quando sofrem, elas ouvem mais alto a voz de Deus, porque a sua atenção fica mais voltada para as coisas do Espírito, porque tem mais necessidade. Num terceiro motivo, também porque elas já quebraram as algemas das ilusões, já romperam a algema da ilusão. Já não se ilude mais que as coisas da terra poderá trazer a felicidade real ou a paz de espírito, a tranquilidade. Porque sabe que as pessoas são limitadas, elas são incompletas, elas falham, elas erram, então elas não confiam plenamente. Continua aberto para receber, para ajudar, mas não confia plenamente. A sua felicidade entregue na mão do outro, que poderá pisotear em cima dessa felicidade. Já não se ilude mais que, tendo bens materiais, vamos dizer assim, só tendo bens materiais, poderá ter tudo o que precisa, porque se fosse assim, nós não teríamos um índice elevadíssimo de suicídio entre as pessoas ricas e bilionárias. E são altíssimos os índices, os dados de suicídio nesse grupo de pessoas. Então elas também já romperam com a ilusão, são preparadinhas, estão no ponto para dar aquele arrancão na sua evolução espiritual. Agora comecemos a interpretação do texto evangélico das bem-aventuranças. Nós vamos dividir em 2 ou 3 partes as bem-aventuranças, porque para ler é uma coisa, mas para ler e comentar é outra, né? Primeiro vamos ver o texto evangélico. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriam e perseguem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículos que vão de 1 até 12. Vamos começar
pelo versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Atrás de cada palavra, nós devemos extrair o ensinamento, a essência espiritual. Nós já aprendemos que não devemos ler o texto bíblico ao pé da letra. Jesus subiu ao monte. Subir ao monte é subir o plano da vibração. Quando nós começamos o nosso trabalho aqui, nós não fizemos uma prece para todo mundo desprender dos afazeres, das preocupações da terra e buscar uma ligação com os espíritos superiores que nos inspiram, que nos intuem, que nos envolve com seus fluidos salutares, carregado daquela boa impressão daqueles que já estão mais iluminados do que nós. Então Jesus, quando ele fala que ele subiu ao monte, quer dizer, ele foi para um plano mais elevado das ideias e dos sentimentos. Ele estava se preparando para trazer o resumo das lições evangélicas. Nas bem-aventuranças nós vamos ter as características de todos os ensinamentos que estão contidos em todo o Evangelho. Então ele precisava de reunir força, ele precisava de comunhão com Deus nessa hora para sintetizar, quer dizer, para que em poucas palavras ele trouxesse um ensino que, quando fosse ouvido, porque a palavra ela carrega a vibração, produzisse um efeito na nossa alma. Nós não podemos esquecer que a nossa alma é criada por Deus e ela tem essa natureza divina. Então, de acordo com algumas instruções que a gente recebe, carregadas de vibrações, como aquela que foi carregada por Jesus, essa alma que tem esse registro divino, ela é ativada, não é? Às vezes não acontece da gente ouvir algumas coisas que a gente arrepia, chega a arrepiar. Por quê? Porque aquela vibração, aquele conhecimento foi capaz de tocar as fibras mais profundas da nossa alma e encontrar ali concordância, já que toda a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então ele sobe a vibração, ele se concentra no que ele vai falar, ele seleciona melhor o conteúdo, ele se veste da sua autoridade e assenta-se. Não adianta a gente subir muito, elevar muito, mas não fazer-se compreendido. Todo ensinamento ele só vai ter um valor se ele for compreendido por aquele que está ouvindo. Se aquele que estiver ouvindo não compreender, não entender, não aprender, não assimilar aquilo, ele não serve. Por isso que na doutrina espírita a gente foge de todas essas doutrinas exóticas, que tem vocabulários muito estranhos, esquisitos, porque nós estamos convencidos que dentro das casas espíritas o espaço deverá ser sempre para divulgar o Evangelho com a simplicidade que ele é necessário, porque só ele é capaz de induzir a criatura a ir para a caridade, e somente através da caridade é que o espírito vai encontrar a salvação. Então ele assentou-se, ele preparou o ambiente com seu magnetismo, ligou as pessoas a ele num clima de fé, de esperança. E aqui fala que aproximaram-se deles os discípulos. Então foi dois movimentos. Porque não adianta também alguém querer ensinar e o outro não querer aprender. Não existe nenhum bom professor que ensine um aluno que não queira aprender. De vez em quando tem umas histórias assim, né? O aluno não aprendeu aqui nessa escola, nós colocamos ele na outra escola. Não. O professor quer ensinar, o aluno não estava querendo aprender. Mas e por que ele está aprendendo no outro colégio? Porque está pagando caro.
está pagando caro lá no outro colégio e depois chega na cidade e paga um professor aqui também porque ele não está acompanhando lá. Aí então o pai começa a cobrar. E porque começa a cobrar, aí então ele quer aprender. E porque ele quer aprender, ele aprende. Não é? Ninguém não aprende. Só não aprende a língua portuguesa aqueles espíritos que encarnaram a primeira vez aqui na língua portuguesa. Então ele tem uma dificuldade, esses tem mesmo. Tem uma dificuldade para ler, para escrever. Fica 1, 2, 3, 4, 5 anos na mesma série e não consegue. Por quê? Ou ficaram muito tempo no mundo espiritual, numa situação de rebeldia, e a terra aqui foi avançando, na hora que eles voltam, já não é mais a terra que eles estavam, ou porque encarnaram muito tempo em outra língua, em outra cultura. Porque aquele que já encarnou muitas vezes aqui na terra não precisa de um bom, excelente professor. Apresentou para ele, aquilo ativa. É relembrar, não é? É relembrar aquilo que já experimentou. Então aqui foram 2 movimentos. Jesus, na sua grandiosidade, ele irradiou amor, compreensão, acolhimento, trouxe as pessoas próximas dele, usou um vocabulário que todos pudessem compreender, falando da necessidade do povo. Mas os discípulos se aproximaram dele. Nós temos que fazer esse movimento de aproximação, de vontade, né? Firme e persistente de querer. Porque com a vontade firme, disciplinada, nós somos capazes de tudo, diz o Evangelho. Lá na prece, naquela coletânea de prece, no final do Evangelho, quando tem a prece ali para vencer a tentação, né, vencer um vício, vencer um mau hábito, um mau costume, eles fazem uma introdução e ele fala lá o Espírito, né? Ele fala: todos os vícios podem ser vencidos, todos, toda tentação pode ser vencida, desde que essa vontade ela esteja ativa e ela seja alimentada, ela seja reforçada todos os dias. São 2 movimentos que a gente vê aqui. O de Jesus, que era grande, de se abaixar, assentar, subiu. Entrou em comunhão com Deus, recolheu as informações superiores e assentou-se, quer dizer, colocou-se num plano que pudesse ser compreendido. Mas os discípulos também vieram ao encontro. Vir ao encontro de Jesus naquele instante é estar com o coração aberto para ouvir o que ele ia falar, refletir e buscar colocar em prática na sua vida. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, esse já é o versículo 2, a palavra, ela tocava aqueles que já estavam em condições de promover a melhoria espiritual. Isso também para nós é um grande ensinamento. Nós, muitas vezes, não aceitamos que as pessoas da nossa família, ou os nossos amigos, não tenham a mesma compreensão espiritual que a gente tem. A gente fica bravo, né? A gente quer que eles venham junto. Mas cada um tem um ritmo de amadurecimento e às vezes eles precisam passar por outras coisas na vida dele que nós já passamos em outras encarnações. E como a gente percebe que é um grande erro estar afastado das coisas de Deus, das coisas espirituais, nós queremos para agora. A gente fica fazendo pressão e aí acaba surgindo conflito, acaba surgindo briga, porque eles estão em outra. Mas é um sofrimento necessário para fazer aquilo lá que nós vimos no começo, para preparar o solo do coração, para quebrar as ilusões, né? Tem coisa que se a pessoa não experimentar por ela mesma, não adianta o outro falar isso. Mas aqueles que estão preparados, ouvindo a palavra, despertam. Está preparado. Num dos livros do André Luiz, fala lá de um senhor que numa encarnação anterior ele planejou a morte do pai dele. Ele se apaixonou pela esposa do pai. A história é até muito interessante. Acho que eu vou falar ela para finalizar, depois a gente recomeça os versículos. A história era de um homem fazendeiro, filho de um importante fazendeiro, e também, né, herdou a fazenda do pai. O pai, o mais velho, percebeu que o filho tinha más inclinações, aquelas inclinações a domínio,
a ser déspota, né? A ser arrogante com os empregados. Tarde demais, porque ele já estava muito velhinho, não dava para corrigir. E ele morreu deixando o filho assim. Um homem arrogante, agressivo, que herdou grande propriedade, com uma soma muito grande de escravos ali. E ele judiava muito os escravos. Como ele não era casado, ele acabou tendo um filho com uma escrava. E essas coisas que só as encarnações podem explicar, apesar dele ter sido muito cruel, muito intolerante com os escravos, com esse filho ele se envolveu. Aquela ligação que já vem de outras existências. E ele trouxe o filho para dentro de casa, como filho, deu nome para ele, era filho dele com uma escrava. E onde ele ia, ele levava esse rapaz. Eles iam caçar e ele levava o rapaz. Ele ia viajar, virou um companheiro. Ele tinha mais ou menos uns 45 anos, o menino uns 20 anos, né? Numa viagem que ele fez para o exterior, ele conheceu uma moça que tinha a idade do filho, metade da idade dele, mas ele se apaixonou e trouxe, como ele não era casado, trouxe ela para morar como esposa na casa grande. E o filho se apaixonou por ela. Os dois se apaixonaram. Uma ligação muito forte, muito intensa. E a história é longa, mas resumindo, eles não conseguiram vencer essa prova e eles planejaram a morte do pai, para tirar o pai do caminho deles. E envolveram a cama do pai enquanto ele dormia com resina e atearam o fogo, mataram ele queimado. E aí o pai foi para o mundo espiritual, ficou muito revoltado, acabou virando um obsessor do filho. O filho morreu também novo, morreu louco por causa da obsessão. Por causa do remorso que abria campo e o espírito também muito magoado, porque tinha recebido ele como o filho que ele realmente era, né? Mas tinha aceitado e dado tudo para ele, não aceitou aquela situação e perseguiu ele. Os dois foram para o mundo espiritual. Adiantando mais a história para dar tempo, eles planejaram uma nova encarnação. Quando ele reencarna, o filho, ele traz problemas seríssimos na pele. Olha só, gente, traz problemas seríssimos na pele. Onde que está o problema dele? No espírito dele. O tempo que ele ficou no mundo espiritual, a agressão que ele recebia lá dos obsessores desorganizou a mente dele e o perispírito. Porque eles faziam ele experimentar todos os dias que ele ficou no umbral a cena do pai morrendo queimado e gemendo. Então aquilo criou na mente dele um embaraço, uma desarmonia que passou para o perispírito e passou para o corpo físico dele. Agora, antes dele encarnar, depois que ele passou pelo mundo espiritual, ele foi para as colônias, ele foi planejando junto com os benfeitores dele a reencarnação. E adivinha qual que foi a reencarnação dele? O que ele teria que ser, né, na próxima encarnação? Médium. É isso que a gente está sempre falando. Gente, não idolatra médium. Nós já idolatramos muito os deuses de pedra. Não vamos idolatrar médium, porque os médios, eles são espírito, em compromisso, né? Teve o Chico Xavier, tem o Divaldo, tem, mas não são todos assim, né? E ele veio com um problema seríssimo na pele. Quando ele foi trazido para a casa espírita, ele foi trazido para curar esse problema, porque nada curava, tanto no couro cabeludo como na face, tinha umas bolinhas vermelhas, a pele arrebentava, partia. E na hora que ele estava sentado, e abriram um trechinho do Evangelho e começaram a explicar para eles, ele relembrou. Foi por isso que eu lembrei da história. Nós estávamos falando que a palavra aqui, ela ativa em nós, ela desperta conhecimentos que nós já temos, ou então ela prepara a gente, deixa a gente sensível para receber novos aprendizados. Na medida que ele foi então ouvindo as palestras, os ensinamentos,
ele foi relembrando toda a preparação que ele teve no mundo espiritual para reencarnar como médium e atuar na mediunidade. E através do atendimento que ele ia fazer ao longo de toda a vida, a mente dele ia ficar quite com a lei de Deus e ele ia se sentir mais em paz, né, para tentar neutralizar a ação daquele crime. Dizer que a palavra, ela é muito importante. A palavra, ela pode matar o ânimo da pessoa, ela pode matar a esperança. A palavra, ela pode caluniar, né? Ela pode separar as pessoas, mas a palavra bem dirigida, ela toca aqueles que já estão preparados para se abrir para uma nova vida, né? Uma vida renovada em Cristo. E hoje nós vamos ficar até aqui, até o versículo 2 do capítulo 5 de Mateus, que são